Programa Glória ao Justo, edição 964, ano 19, e o tema de hoje, o Deus que exalta os fiéis, um tema especial. Na palavra de Deus somos ensinados a não nos exaltarmos, mas somos ensinados que Deus exalta pessoas. Deus exalta aqueles que lhe exaltam. E o tema de hoje é este, o Deus que exalta os fiéis. Aprendemos com o próprio Deus. Na repreensão a Davi, tem esta mensagem. Eu te tirei de detrás das ovelhas, de detrás dos rebanhos, para dirigir o meu povo. Então, meus amados, é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. O tema é este, o Deus que exalta os fiéis. Nós vamos ler, vamos aprender juntos, depois eu farei a intercessão pelos meus irmãos. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Nós temos uma grande necessidade de aprender a palavra, aprender a andar na presença do Senhor. É necessário. Precisamos nos colocar na presença de Deus. E quando nos colocamos na presença de Deus, meus queridos, Ele opera de uma forma maravilhosa em nossas vidas. Nós recebemos o conselho, recebemos a palavra, recebemos a orientação e crescemos, a gente cresce na graça. O nosso Deus, o propósito de Deus é que haja crescimento. E é necessário aprender na sua santa palavra. Se crescer com a instrução do Senhor, é um crescimento que produz fruto, que produz resultado, que leva a um benefício real, verdadeiro. Então, nós vamos ler a palavra. Salmo 89, versículos 13 a 21. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, e exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, estamos em tua presença. Te louvamos pela palavra, te louvamos pela igreja, te louvamos pelos irmãos, cada um dos teus filhos em todo lugar. Abençoa e guarda, meu Senhor, a tua igreja, manifesta o teu poder na vida do teu povo, Pai. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos aprender juntos a respeito da exaltação do homem, a exaltação que vem do homem, aquela promoção pessoal, aquele engrandecer-se a si mesmo, aquela ilusão que muitos têm alcançado e termina em nada. Quando termina, bem, termina em nada, porque alguns terminam em desgraças. Agora, nós vamos avaliar as duas coisas, a exaltação do homem, que se exalta, e a exaltação que vem de Deus.
você serve a Deus com humildade, e Ele te exalta, Ele te coloca onde você não imaginava chegar, Ele te dá a posição que você jamais alcançaria, e você passa a ser reconhecido como tal, e você só se olha, mas eu não vejo nada em mim. Você diz, eu não vejo nada em mim. A gente diz isso. E Deus se agrada quando você não vê, quando você não se vê merecedor, forte, grande, justo, seguro demais. Ah, eu sou assim, comigo é assim mesmo, eu sou eu, e depois de mim é eu de novo. Esse aí está fadado ao fracasso. Na obra de Deus não existe espaço para o exaltado. E existe um espaço que nunca é totalmente preenchido para os que deixam Deus operar, os que se deixam conduzir pelo Senhor, aqueles que se deixam levar literalmente pelo Espírito, como Jesus ensinava, o vento assopra. E ouve-se a sua voz, mas não se conhece o caminho do vento, não se conhece de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim deve ser. Os que querem ser exaltados por Deus, se deixar conduzir pelo Senhor. O salmista, neste versículo primeiro da nossa leitura, 89:13, ele diz, tu tens um braço poderoso, a tua mão é forte e a tua destra está nas alturas. Braço, mão e mão direita. O braço, a mão da ação. Com base nos costumes humanos, a Bíblia é escrita em linguagem humana, para facilitar para nós, nosso aprendizado. Quando Deus se manifestou, sempre que Deus se manifestou como homem. Falando como homem, falando como pai, eu criei, eu sou um pai para Israel. E Deus disse isso até para os ímpios, mandou Moisés dizer ao faraó, Israel é meu primogênito, você deixa ele ir, porque se você não deixar o meu filho primogênito ir, eu mato o teu primogênito. O faraó duvidou e morreu o seu primogênito, depois ele morreu. Então, meus amados irmãos, é a exaltação ao Senhor, o salmista exaltando Deus poderoso. Tu tens um braço poderoso, ou seja, o teu poder não é conhecido, não se pode medir o poder de Deus. Tu tens muita força na tua mão, a tua mão é muito forte, ninguém pode calcular a força. Existem muitos instrumentos para medir a força. Existe um que mede a força das águas, um mede a força do vento, um mede a força dos terremotos. Mas não existe um instrumento para medir a força das mãos de Deus. A tua destra tem esta força, ou seja, a tua mão direita. Deus não teria, como nós temos, as dificuldades. Eu tenho, até que depois dos 60 anos, eu fiquei mais hábil com a mão esquerda. É engraçado que eu trabalhava no cartório e eu brincava lá, escrevendo com a mão esquerda, sem ser... Eu sou destro, mas eu escrevia com a mão esquerda e eu me lembro, o que é isso? Eu digo, eu não sei se eu vou ter a mão direita o tempo todo, e alguém dizia, rapaz, é de ser pessimista para lá. Então, eu aprendi, eu desenvolvi algumas habilidades com a mão esquerda, depois de velho. Mas Deus não tem dificuldade na sua estrutura, em nada. Mas a Bíblia é escrita em linguagem humana e o salmista diz, a tua destra, a tua mão direita é quem tem esta força. Será que a esquerda não teria?
No versículo 14, o salmista exalta o Deus Todo-Poderoso. Ele é o juiz de todas as causas, ele conhece tudo. Ele tem uma justiça perfeita. Com a sua justiça absoluta e com o seu conhecimento absoluto, ninguém teria chance se ele não fosse misericordioso. Mas ele é misericordioso. Antes de chegar a hora da justiça, a hora de aplicar a justiça, a hora de aplicar o juízo, a misericórdia se apresenta. A misericórdia e a verdade irão diante do seu rosto, do teu rosto, dizia o salmista. Quando, digamos, usando ainda essa linguagem, esse linguajar humano, quando ele senta no bema, o trono, a cadeira de juiz, quando ele senta no bema, diante dele está não só o código da lei, não só o instrumento da justiça, mas está ali o instrumento da misericórdia. No versículo 15, o salmista, ainda cheio de graça, diz: bem-aventurado é o povo que se alegra na tua presença, o povo que canta o louvor, o povo que ouve o louvor, o povo que conhece o som alegre, andando à luz da tua face, sem se desviar para a escuridão, sem buscar subterfúgio, sem procurar nada em qualquer outro seu lugar. Bem-aventurado. Versículo 16, ele diz: em teu nome se alegrará todo o dia todo, todo o tempo. Em teu nome, este indivíduo, este povo ou pessoa, se alegrará o tempo todo, está sempre alegre, está sempre bem. E na tua justiça se exaltará, ou seja, eu conheço a perfeita justiça, eu conheço a perfeita ordenança, e eu tenho consciência de que, aplicada essa perfeita justiça em relação a mim mesmo, eu seria eliminado, eu seria destruído, eu seria aniquilado. Mas acontece que a misericórdia conta, a misericórdia está presente, a misericórdia é um dos instrumentos que está presente, que se faz presente na hora do julgamento. E por causa disto, a pessoa, o indivíduo, aqui diz: em teu nome se exaltará, se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, ou seja, por causa da misericórdia, eu não serei prejudicado no juízo. Por causa da misericórdia, eu não sairei perdendo neste encontro. Há um elemento ao meu favor. Interessante, irmãos, com a noção de direito, a noção do direito romano, os romanos diziam que, na dúvida, in dubita, em latim, eu arranhando, in dubita pro réu. Na dúvida, beneficie a parte interessada. Os romanos eram pagãos, injustos. Os romanos eram conquistadores. Os romanos eram capitalistas. Os romanos eram idólatras. Os romanos eram politeístas.
Os romanos buscavam a feitiçaria, eles tinham uma forma de invocar os demônios, os deuses, principalmente os deuses chamados Lares. Mas até os romanos, na aplicação da lei, eles usavam esse instrumento indúbita pro réu. Se tem dúvida, não condene. Agora imagina o nosso Deus. Jamais teria dúvida. Nosso Deus jamais teria dúvida na sua perfeição, na sua divindade perfeita. Não alojaria o elemento dúvida. Mas, no seu profundo amor, ainda temos um instrumento que funciona melhor do que o indúbita pro réu. É agradável conhecer o Senhor. Por isso é que o salmista diz, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, o som das tuas palavras, o som das tuas pisadas, o som da tua voz, o som das tuas sentenças. Pois tu és a glória da sua força. Tu é quem dá força às pessoas. Se algum homem recebe força, vem de Deus. Se algum homem desfruta a glória, vem de Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus. E no teu favor é graça, recebe. E no teu favor será exaltado o nosso existir, o nosso poder. É pelo teu favor que nós continuamos existindo e contando a história e tendo o que temos. Bendito seja Deus pela sua palavra. É o salmista cheio da graça, exaltando a Deus por o haver exaltado. No versículo 18, ele diz, porque o Senhor é a nossa defesa. Eu tenho direitos, você tem direitos. Somos muitas vezes induzidos a defender os nossos direitos, a nos posicionar em defesa própria. E é justo, em parte. É justo, em parte, defender interesses, defender a inocência, defender o direito. Mas a verdadeira defesa não é através do nosso argumento, não é através da nossa disposição de reconhecer o quanto estamos certos, ou o quanto podemos acertar, ou o quanto já fizemos. A nossa defesa é o Senhor. Porque o Senhor é a nossa defesa, mesmo sendo Ele o nosso Rei. Esta linguagem santa das Escrituras, descrevendo Deus, o monarca universal, trazendo para o nosso convívio o conforto da sua justiça inabalável e da sua retidão irretocável e de uma aplicação que jamais prejudicará, porque é aplicado mediante a justiça e a misericórdia. Se fosse só a justiça, banimento certo para mim. Mas a misericórdia se apresenta. No versículo 19, meus amados, o salmista diz, então falaste em visão ao teu santo e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso. Eu socorri um que é poderoso, é quem está com o poder, é ele quem manda na nação, é ele quem tem a palavra final. Os reis, em quase todas as épocas, os reis tinham o poder de vida e morte.
Os reis tinham a palavra final sobre qualquer dificuldade, qualquer querela. E o salmista mesmo reconhece aqui. Falaste em visão a teu servo e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso. E exaltei a um eleito do povo. O sujeito não tinha ascendência poderosa. A casa dele, como ele diz, era uma casa pequena. A sua tribo era razoavelmente grande, mas o seu clã era pequeno. O seu espaço físico, geograficamente, muito pequeno. E o mais interessante é que era, em qualquer aspecto, humanamente falando, ele seria impossível reinar, porque era o último dos filhos daquela família. Mas Deus põe o caçula no colo, Deus põe o caçula no trono, Deus põe o caçula na posição do primogênito. Este homem tinha comunhão com Deus. Pus o socorro sobre um que é poderoso e exaltei, é Deus quem fala, falou em visão para ele. Exaltei a um eleito do povo. E ele tem nome, versículo 20. Achei a Davi, meu servo, coração quebrantado, coração de servo, atitude de servo, linguagem de servo. Geralmente, quando assim agimos, Deus nos coloca para agir como o Senhor. Deus dá o senhorio a quem lhe serve bem. Ele tem nome. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. E com ele a minha mão ficará firme. É o meu braço quem o sustenta e o fortalece. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus para mim, para vocês. É a palavra de Deus. É esta palavra que nos dá condição para reconhecer, para nos colocar na presença de Deus como servos. É bom servir. Servir ao Senhor. Servir ao seu povo. Servir ao seu povo. É uma forma de exaltação. Para mim, então, nada mais poderoso e grandioso. Um indivíduo sem nada e com nada. É com e sem nada. Ser colocado como ajudador do povo de Deus. Minha intenção é ajudar nesta emissora e com a produção desses vídeos. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos, sustentando cada um com a destra poderosa da sua justiça. Amém.